Você aí que está me dando carona no seu carro particular, no ônibus, no táxi, a caminho do trabalho, né? Em férias, porque aí a gente não tem o pessoal indo para o colégio, para a escola, né? Por isso que o trânsito aí tá livre, né? A gente tirou em 15 minutinhos aí, conversando aqui com o pessoal, foi rapidinho, né? Próxima semana aí volta aí o trânsito no ar. Mais um episódio, né? Mais uma semaninha aí. A gente inicia na terça-feira com o Executivo no Ar, que é seu programa semanal, toda terça de 8 às 9. E hoje a gente está aqui com o Romi. O Romi, esse último mês me deixou aqui na mão, sabe, Jorge? Tô viajando aí o Brasil todo. Romi, hoje você está onde, meu amigo? Hoje eu estou em São Paulo, capital. 11 graus, Opa! maravilhoso. Ceará também tá, viu? Ceará tá bem friozinho aqui, deve estar uns 30 graus. Bom dia a todo mundo, bom dia, Léa. Bom dia aos convidados. Temos aí dois Flávios, Dr. Flávio Deulefeu, Dr. Flávio Ibiapina. Muito obrigado por estar dando essa oportunidade de falar com a gente, falar aqui com o Executivo no Ar, aqui na rádio, com os nossos ouvintes. Dá bom dia também aqui pro pessoal que tá, né, ao vivo aí no YouTube, nosso canal do YouTube, no Instagram, né, Camila, assim, gente, a gente fica até nervosa, sabe? Cada terça-feira tem mais gente aí, Verdade, né? A gente fica assim um pouco preocupada e a expectativa, né? Eu tinha uma amiga que ele dizia assim, Léa, quando dá aquele friozinho na barriga, quer dizer que o público é importante, né? Então aí o público, vocês são tão importantes que a gente fica, né, com receio de não atender as expectativas aí geradas. Mas realmente hoje a gente está aqui com duas celebridades aí, duas pessoas maravilhosas, além dos crachás, além do trabalho, né, que eles escolheram, que é um dom, diria, a profissão. São médicos de formação, cada um com a sua especialidade, e hoje estão contagiando pessoas, eu acho que muito mais do que se estivesse exercendo só a medicina, porque eles também não largam a medicina, acho que é por causa terapêutico, né, esse negócio. Quando a gente gosta do que faz, né, tem aquela frase que é um pouco clichê, mas a gente não precisa trabalhar num só dia, né? Então é prazer. Mas a gente está muito feliz, né, de recebê-los aqui, tá? Tanto o Dr. Flávio Deulefeu quanto o Dr. Flávio Ibiapina, né? São duas pessoas que a gente admira, né? Que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho a história. E quando a gente chama para cá, né, eu costumo falar que a gente dá uma oportunidade também de vocês apreciarem um pouquinho, né, dessa trajetória, desse legado, dessa história, dessa inspiração, porque vocês são inspiradores. Então, assim, tem muitas pessoas aí que vocês têm inspirado aí ao decorrer na vida de vocês, né? E eu queria que vocês se apresentassem aí, né? Um de cada vez, falando aí quem é esses super-homens aí, né? Que tanto fizeram aí durante a pandemia. Bom dia a todos, bom dia Léa Pereira, minha querida amiga, bom dia a todos os ouvintes. Agora a gente dá bom dia para os internautas, né? Antigamente, quando eu participava, não tinha, né? Agora você fala aí dos canais, como é importante essa participação. Bom dia aqui, bom dia Jorge, bom dia Flávio Biapino, meu querido amigo. Meu amigo Rumi, bom dia, tá frio aí, viu? Eu vim, semana passada eu estava em São Paulo, sexta e sábado, peguei 11, 12 graus aí também. Olha, eu vou te falar, como é bom estar de volta à terrinha, viu? É verdade. Bom demais. Meus amigos, meu nome é Flávio Deulefeu, né? Eu sou carioca, mas eu me dito hoje como cearoca, viu? Eu já estou há 20 anos aqui no Ceará, tenho 2 filhos. Cearense? Comedorzinho de rapadura, Davi e Alice. Sou casado com uma mulher maravilhosa, Fernanda, que é médica também, a Léa conhece também. Gente boa. Trabalho na parte da saúde há muitos anos, né? Sou pneumologista de formação, intensivista, e aí de um tempo, há mais ou menos um pouquinho, uns 15 a 20 anos, comecei a trabalhar na gestão, né? Então fui, durante muito tempo, presidente do ISGH, fui presidente do IBROS, e agora eu estou nesse desafio aqui, Unimed Fortaleza, um lugar maravilhoso, trabalho com pessoas maravilhosas, o Flávio, nosso presidente Marcos Aragão, é um prazer estar lá, sou superintendente de planejamento e gestão. E é um aprendizado diário, meu amigo, um aprendizado diário, né? A gente nunca para de aprender, né? E estamos juntos aqui de fazer um momento agradável, de troca. E não tem frio na barriga não, viu? Porque quando a gente está com amigo, tá tudo bem, né? Tá em casa, né? É verdade. Vamos lá, doutor Flávio Ibiapina. Bom dia, pessoal. Bom dia, Romi, direto aí do frio. Bom dia, Léa. Sou Flávio Ibiapina, sou piauiense, pai piauiense, mãe cearense, então fiz a migração ao contrário, né? Mas já estou aqui há 40 anos. Já tenho aqui de gestão 23 anos de gestão
Ainda mantenho a medicina, mas só no serviço público, né? Quando a gestão capta você, você realmente tem que dar foco e se dedicar. Verdade. Principalmente na minha especialidade, obstetrícia, que tem que ter uma disponibilidade muito grande para as pacientes, então eu acabei fazendo a opção de manter a atividade médica somente no serviço público. Sou pai do Pedro, João e José. Uma curiosidade é que tem 6 anos de intervalo entre cada um, então o pessoal acha que eu planejei, na verdade eu esqueci o trabalho que dava, aí tinha outro. E casado com a Eliane, que é advogada. Então lá em casa eu entendo muito de direito e ela dá pitaco em tudo que é assunto de medicina. Olha só. Mas além disso, eu soube que você tem aí algumas curiosidades, né? O homem toca, né? Como é esse negócio de... Opa. Eu gosto muito de samba, eu gosto muito de percussão, então gosto de fazer minha rodinha de samba, de convidar os amigos e também de pré-carnaval. Gosto muito da cultura do carnaval, mas o carnaval a gente passa tranquilo com os meninos em casa, então aproveito o pré-carnaval para poder participar aí da festa momina. Aí eu descobri outras coisas. Olha, eu sou biblioteira, rapaz. Eu fui lá, Ver, viu? fui visitar aí os amigos e disse assim, rapaz, ele torce em algum time? Como é isso, né? Como é que tá seu time do coração? Eu torço pro time que está no G4 agora do campeonato Acabou de da Série A do Brasileirão, né? Não perde a quantos jogos aí? O presidente não pode ouvir, Romir. O presidente é Ceará. Eu sou minoria lá, viu, Rominho? Os diretores todos torcem para outro time e eu torço para esse que está na Série A. Eu sou obrigado a escutar isso todo dia. Todo dia, é verdade. Lá em casa todo mundo assim, o marido era Ceará, mas aí com prova de amor agora tá Leão, a Nora entrou na família era Ceará, rapaz, a menina tá mais Leão do que meu filho, Romir. Isso é muito amor mesmo, o cara troca o time, viu? Tá vendo, doutor Flávio? Tô sabendo disso agora no ar. Ao vivo, Ao vivo. Bom, gente, mas hoje a gente vai falar de um assunto gostoso, que a gente vai falar de pessoas, né, dentro das organizações e nada melhor do que uma pessoa com viés aí, né, financeiro, né, doutor Flávio, para falar para a gente como é que a gente consegue fazer uma gestão de resultado humanizada. É possível? É possível, sim. Eu gosto muito de dizer a frase do Simon Sinek, que é um palestrante, que diz que 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus concorrentes são pessoas, então você tem que gostar de pessoas e fazer tudo através das pessoas, do engajamento das pessoas. Existe hoje no mundo do trabalho algo que alguém chamou de risco interpessoal. As pessoas têm um pouco de receio de se posicionar, de se colocar, com medo do julgamento dos outros. Então, o primeiro trabalho de qualquer liderança é trazer um ambiente de segurança, de abertura, para que as pessoas possam levantar a mão, se manifestar, dar suas ideias. Inovação só se faz assim, né, com a possibilidade de participação e também apontar erros, criticar, trazer as suas contribuições. Então, construção coletiva por meio de um ambiente de segurança psicológica é fundamental para que qualquer empresa alcance seus resultados, inclusive os resultados financeiros. Então, às vezes a gente lida muito com números, né, e acha que essas coisas ficam em segundo plano, mas se não for por meio do engajamento e das pessoas de fato conectadas com o propósito, a gente não consegue nada. Eu costumo falar assim que quando a gente vai analisar uma DRE, a gente vai muito para aquelas linhazinhas ali frias e aqueles numerozinhos, né? Às vezes a gente esquece que por trás daqueles números tem tanta emoção, né? Quantas lágrimas, quanto sorriso não está ali representado. Porque quando a gente fala de gente, a gente fala também de uma subjetividade, né? Eu acho que o ser humano ele é muito complexo. Né? Até quando a gente fala da saúde, hoje a gente não fala mais só da saúde física, né? A gente tem que falar o ser como integral. E equilibrar assim, esses pratos, como é que veio... Primeiro, como é que você veio para o financeiro, né? Vamos começar a ser obstetra, como é que você caiu na gestão e no financeiro. Antes da Unimed, do desafio da Unimed, eu fui gestor acadêmico universitário, né? Então, coordenei aí a implantação de vários cursos de graduação e lidava com praticamente 5.000 alunos de graduação, 1.500 professores no Centro de Ciências da Saúde, onde eu era diretor. Então, de fato, essa conexão com as pessoas começa desde aí, da sala de aula como professor e depois como gestor universitário. Quando o doutor Elias Leite iniciou o mandato, ele me chamou para participar da chapa, né, e fui diretor de recursos próprios. E a Unimed Fortaleza tem uma estrutura muito grande, são 2 hospitais hoje, são 11 laboratórios, 15 clínicas, e eu brincava com ele dizendo o seguinte: olha, esse trabalho aqui de diretor de recursos próprios não para, é 24/7. Então, acho que você não gosta de mim, não. Você me chamou para esse cargo aqui.
E quando veio a pandemia, eu brinquei, aí eu tive certeza que ele não gostava de mim mesmo, né? Certo. Porque a gente foi para a linha de frente, né? Nós passamos Literalmente. mais de 200 dias, de domingo a domingo, né? Na linha de frente dos hospitais, exatamente fazendo essa conexão com as pessoas e conectando as pessoas com esse propósito. Então, essa experiência anterior na diretoria de recursos próprios me deu uma visão muito ampla, né, da Unimed, e aí, agora nessa gestão, convidado para ir para a diretoria administrativa financeira, esse aprendizado foi fundamental, porque não se trata, de novo, né, de trazer só a questão dos resultados, né, e da letra fria dos números, mas de entender por que as pessoas se motivam e como é que a gente pode fazer por meio das pessoas esse resultado dar certo. Até porque esse propósito de cuidar das pessoas para que vivam mais e melhor, que é o da Unimed Fortaleza, como você mesmo disse, é um propósito muito nobre. A gente não pode perder isso de perspectiva. Lógico que o equilíbrio financeiro é fundamental para a perenidade. Nós somos uma empresa muito grande, né? Um verdadeiro ecossistema da qual depende muitas famílias diretamente e indiretamente, né? Mas essa questão de entender que tem um custo adequado para prestar uma saúde de qualidade, esse equilíbrio que a gente busca. E aí, doutor Flávio, como é que é você sair aí, né, de uma ambiência, né, mais, mesmo que privada, mais pública e sem fins lucrativos, né, e adentrar aí numa empresa, né, onde tem realmente ela não sobrevive se não tiver lucro, o resultado, acredito que tem uma energia, não que a outra empresa não tivesse, mas é uma energia diferente, né, é um negócio, eu acho que exige mais... como é que eu posso lhe falar, o resultado mais imediato, né? Porque o outro a gente ainda tem tempo de recuperar, mesmo que seja pequeno, mas tem, e aí vai para um negócio no mercado mais acirrado, né? Uma conta que tem centavos ali, né? Como é que foi essa experiência? Leia, eu lhe falo que foi muito prazeroso a recepção que eu tive lá, sabe? Fui muito bem acolhido junto com o Flávio, o presidente Marcos e toda a equipe, né? Da Luana Passanha, nossa amiga, nossa super gerente de RH, né? Tive uma super gerente lá também, né? Sim. Mas no ISGH, mas eu entendo que foi muito prazeroso esse momento de acolhimento e aquilo que a gente está conversando, que o Flávio ponderou muito bem, né? Tudo são pessoas, né? E a cultura, o contexto social, às vezes ele muda um pouco, mas ele tem muito do similar, da saúde, da preocupação com o bem-estar do próximo, né? De transformar a vida da pessoa melhor. E eu acho que toda essa junção, ela traz escolhas parecidas, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala um pouco do contexto social das tomadas de decisão, né? E aí, quando você coloca a vida, as tomadas de decisões, quando os propósitos são parecidos, eles são similares, eles são baseados num ambiente de confiança, num ambiente de interesse coletivo, né? E até quando a gente vê os melhores resultados de engajamento, ele vem do interesse coletivo e ele vem muito desse movimento de confiança institucional. E aí você tem resultados melhores, né? O Hesketh tem um trabalho que ele mostra que empresas com esse modelo, diferente de modelos de desconfiança, de medo, de tomada de decisão individual, de interesse individual, ele tem o interesse coletivo, ele leva um aumento de resultados junto dessa visão da confiança em torno de 20 a 30% de melhores resultados. Então, você ter um ambiente de cultura, de segurança psicológica, como o Dr. Flávio colocou, de interesse coletivo, de busca, de confiança, ele dá resultados. Isso é importante as pessoas terem clareza disso, né? Então, mas quanto mais a gente desenvolver ambientes dessa magnitude, os resultados vão vir, né? E aí eu até entendo quando você coloca, não, porque é importante a gente olhar o curto prazo, mas não de deixar de ver o médio e longo prazo. Será que é sustentável, né? né? Não é, né? A gente vê que muitas formas de modelo de liderança autocrática, elas podem até ser necessárias numa crise, mas elas não são sustentáveis a longo prazo. Eu acho que esse ambiente de confiança, de respeito, de escuta, de diálogo, elas trazem um resultado sustentável. Eu acho que empresa pública, privada, todas elas querem um resultado sustentável de médio e longo prazo. Não basta só de curto prazo. Pessoal mandando aqui recadinho, doutor Flávio, saudades. Olha aí, matando um pouquinho da cidade para Bom demais, viu? Morro de saudade de vocês aqui também. Doutor Flávio, me diga assim, como é que foi a virada, não é nem a virada de chave, mas a certeza de que quando você tem esse ambiente, essa ambiência, né? Você propicia essa ambiência de segurança, que você pode falar de assuntos, às vezes, que são difíceis, decisões, às vezes, que são mais duras, mas que precisam ser tomadas. Acho que na pandemia a gente teve muitos casos desses, né? E no cotidiano também. E a gente não pode deixar de tomar, pensando, né, na sobrevivência, na sustentabilidade do negócio, no viés financeiro a médio e longo prazo.
Como é que foi, qual foi a virada de chave, o que você considera que foi fundamental para você dizer o seguinte, rapaz, esse negócio dá resultado. Então, assim, se eu trato bem, se a pessoa está bem psicologicamente, se a pessoa ela se sente num ambiente seguro, a gente pode tratar das situações difíceis e assim mesmo ela vai me dar, né, um resultado melhor, mais extraordinário do que se fosse em outra ambiência. Primeiro, a evidência científica, né? A gente tem estudos mostrando isso, né? O Instituto Gallup, acho que em 2017, fez um estudo onde uma empresa onde 3 pessoas em 10 somente tinham a liberdade de colocar suas opiniões. Quando ela ia para outras empresas onde esse número dobrava e 6 pessoas em 10 conseguiam expressar suas opiniões, essa empresa tinha 60% de aumento de produtividade, redução de turnover de quase 30%. Então as pessoas gostavam de ficar, né? Gosto muito de uma frase que diz o seguinte, você tem que capacitar e desenvolver as pessoas para que elas possam sair e tratar muito bem as pessoas para que elas queiram ficar. Então, essa questão do desenvolvimento das pessoas, investir no capital humano é fundamental. E o Lousada, que é um psicólogo, mostra que a questão também da psicologia positiva no ambiente de trabalho, né, onde você mais elogia do que faz um comentário negativo, feedback, né, detratando de fato a performance das pessoas, também mostrava resultado melhor. Então, não é uma questão de ser bonzinho, de boa vontade, até porque segurança psicológica significa que há confiança suficiente, inclusive, para que você confronte, questione as pessoas, cobre resultados. Se sinta bem questionando. Se sinta bem questionando e elas saibam que você está questionando, porque você quer o mesmo que elas, que é dar o resultado que a empresa precisa. Então, quando há confiança no time, a gente tem conversas difíceis, conversas duras, conversas necessárias, mas todo mundo entende que existe um propósito maior, um bem maior, que é a perenidade da organização, para que ela continue cumprindo o seu propósito. Então, acho que essa questão da confiança, né, e de formar times, de fato, que tenham essa perspectiva, acaba resultando em boa performance. Muito bem. A gente vai ter um quadro agora, né, aqui com a Fabiana, aqui da MRH, mas antes vou deixar aqui só uma perguntinha aqui no ar, para você trazer aqui depois do intervalo, né, que é essa questão que você falou da tomada de decisão, né, dentro do ambiente de segurança, de confiança, né. A função de diretor, assim como de presidente, ela é um pouco solitária. Por quê, né? No meu modo de ver. A gente precisa escutar todo mundo, precisa, né? Mas na hora de decidir, da caneta ali, ela é um pouco solitária, né? E aí, como é que o Flávio aqui, Biapina, ele faz para tomar essas decisões solitárias? Quem que cuida dele, né? Porque a gente fala de estar cuidando, a gente sempre cuida do outro, né? E quem cuida da gente? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse cuidado, desse autocuidado que a gente precisa ter para se manter bem, né? Porque tem dia também que a gente não está tão bem, né? E a gente também não pode fingir, porque a gente está falando de coerência, então coerência eu faço aquilo que eu falo. Mas daqui a pouquinho aí você fala, eu vou chamar aqui Fabiana. E aí, Fabiana, bom dia. O que você está trazendo aí de dicas aí? A gente gosta de falar de empregabilidade, a gente gosta de falar aqui de vagas, né? E eu sei que você está encabeçando, acabou de ser promovida e está à frente de um projeto belíssimo da MRH, né? Que é a inserção de jovens aí no mercado de trabalho, sobretudo o primeiro emprego e do programa Jovem Aprendiz. Como é que estão os desafios? Os desafios são imensos, mas existem muitas oportunidades, tanto para aprendizes como para estagiários. Então, o jovem, ele trabalha nessa inserção em parte do Nordeste. E as dicas são que os jovens estejam sempre antenados, não só no nosso site, mas sites de diversas instituições que fazem o mesmo trabalho, para conseguir se inserir no mercado. Então, jovens de 14 a 22 anos, para se inserir no programa Aprendiz, podem acessar o site da MRH Gestão de Pessoas e olhar todas as nossas oportunidades nas áreas administrativa, logística, produção, varejo, turismo e hospitalidade, auxiliar de educação, asseio e conservação, como diversas outras áreas. E o programa de estágio, que tanto jovens, adolescentes, né, e jovens, como também já pessoas que têm acima de 24 anos, podem ter acesso a oportunidades, desde que sejam estudantes de ensino médio, técnico e superior, e até de pós-graduação também. Muito bom. E eu tenho um menino lá em casa de 16 anos. Como é que eu faço se botar esse menino num programa desse aí para ele começar a trabalhar? Primeiro, ele vai baixar lá a carteira digital de trabalho, tirar os documentos e, em seguida, entrar no site do Grupo MRH Gestão, fazer o seu cadastro e
pronto. A gente une as oportunidades das empresas, parceiras que são diversas, só aqui no Ceará nós temos mais de 500, fora dos demais estados, e assim a gente pode unir o útil ao agradável. Mas, Fabiana, eu não tenho muito, assim, muita habilidade com esse negócio de entrar no site, né? E tem outro meio para me comunicar, para mandar esse menino lá no MRH? Tem sim. Ele também pode participar da nossa Semana de Empregabilidade, que acontece aí a cada 2 meses, e a gente faz esse evento exatamente para facilitar. No momento, a gente faz a pré-seleção desses candidatos, fazemos a triagem dos currículos e a gente consegue perceber em que cada área, cada jovem estudante pode se integrar. Tá? E isso é mensal, esse momento? A cada 2 meses. A cada 2 Bimestralmente, nós fazemos esse evento de empregabilidade. Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, que a gente sempre está anunciando, né, tudo que vai acontecer nessas semanas. Tem algum telefone, algum contato, WhatsApp, para a gente mandar uma mensagem para saber se está chegando o dia, quando é? Tem sim. 3025 9787 ou 3025 9779. Pode falar com a nossa área de seleção. Mais uma vez, 30? 25 9779. Muito bem, gente. Então aí, ó, quem tem menino entre 14 e 22 anos, né, primeiro emprego, tem vários contratos em várias empresas, a MRH já tem uma história aí de quantos anos? 30? Ah, quase 40, né? O Quase jovem 38. tem 13 anos no mercado, mas a MRH tem quase 40 anos trabalhando aí com a inserção desde o aprendiz até o mais alto executivo no mercado de trabalho. Quem tem acima de 24 anos tem a oportunidade De ser estagiário também, ou trabalhar como terceirizado na alocação de mão de obra. A gente consegue inserir aí todas as áreas, todas as fases da vida profissional. E vaga, vocês têm uma vaga aberta aí, diretor-presidente? Temos vaga aberta de diretor-presidente, Além de outras, né? Além de diversas outras, todas as áreas que vocês imaginarem, nós temos oportunidades. Pode acessar o site do iJovem, ijovem.org.br, como também o site da mrhgestão.com.br, que vai ter acesso a todas as vagas e oportunidades, tanto na MRH, locação de mão de obra, MRH, gestão, como o iJovem. Então a gente tem emprego aí para menino, para marido, para esposa, né? Para todos os familiares. Muito bem. Muito em todas as áreas. Muito obrigada, Fabiana, né? E aí, a partir do próximo, a gente vai começar lançando aqui, divulgando as vagas da MRH, né? As vagas abertas, tanto operacional, quanto estratégicas, quanto do iJovem. Muito bom ter você aqui, viu, amiga? Obrigada. Conte conosco. Executivo no ar, um oferecimento aí dos nossos apoiadores, a gente não chama patrocinadores, né? Foram pessoas que aportaram, disseram assim, Leia, vai que a gente tá junto, você não tá só. Então, um agradecimento aí ao Odontoarte, né, que tá com a gente desde o primeiro programa, a Frost, a MRH Inspira, né? E a Pulporce. Será que eu acertei agora esse não? Acho que agora deu certo. Pulporce, né? Cadê Romi? Tá calado o Romi hoje, rapaz? Eu tô só escutando e aprendendo com essa turma boa. Eu tá embaixo da coberta. Uma pergunta, né? Tá embaixo da coberta, Rominho. Eu estou só acompanhando de longe aqui, mas... E a última pergunta que a Léa deixou no ar, eu queria casar aqui com informação recente que existe, que está bem alinhado com a cultura, eu imagino, que é a questão da inovação. Recentemente vocês firmaram um primeiro hackathon com a Unifor Hub em Fortaleza, né? Um programa de inovação que incentiva os colaboradores, voltado para a cultura de inovação para os colaboradores. Doutor Flávio, você compartilha com a gente aí como é que foi essa experiência, como é que foi essa adesão dos colaboradores. Eu acho isso bem bacana, envolver os colaboradores na inovação, né, no futuro da companhia. Bom, foi uma experiência muito interessante. A gente, de fato, está buscando essa questão da integração com a universidade, na inovação aberta. Fizemos parte desse hackathon com a Unifor, somos mantenedores do Hub de Inovação. Então, a gente abriu exatamente para estudantes, né, da Universidade de Fortaleza e também para os nossos colaboradores.
tivemos mais de 300 inscritos, dos quais 206 foram pré-selecionados e 170 apresentaram respostas aos desafios que a Unimed colocou. Problemas da vida real, problemas da Unimed, que a gente queria ver soluções inovadoras sendo trabalhadas. E tivemos, de fato, realmente um sucesso fenomenal. Meu time de inovação lá ficava preocupado no começo, não tinha muita gente inscrita, eu dizia assim, não, vamos em frente. Se tiverem 10 pessoas inscritas, já vale, porque a cultura da inovação precisa ser fomentada, a gente precisa discutir e colocar a inovação como qualquer oportunidade que a gente tenha, dentro daquela perspectiva de segurança psicológica. Eu consigo levantar minha mão, dizer, trazer a minha sugestão, colocar a minha crítica, e trazer de novo, né, para a mesa algo que ninguém pensou antes. Às vezes a gente tem um modelo, né, de fazer as discussões, às vezes um pouco engessado, e tem que ter essa abertura para que a gente escute ideias novas, sem críticas, né, sem pré-julgamentos, e se abra exatamente para que a gente possa enxergar de um outro ângulo aquele problema que parece que já está esgotado. Maravilha. Uniu a academia, né, ao mercado. Eu sou fã também desse modelo. O envolvimento do time, né, que está ali no dia a dia. Tem tudo para nos próximos aí. Está saindo e está trazendo cases desenvolvido a partir dessa cultura. Né? Isso, bacana. E complementando, a gente nesse hackathon não é uma questão isolada, né? Nós temos pelo menos 2 projetos a serem entregues a cada ano com essa parceria com o Hub de Inovação. Então nós temos à disposição, vamos dizer assim, alunos, professores, pesquisadores, às vezes até patentes que já estão, né, sendo colocadas aí para a disposição do mercado, para que a gente possa trazer de fato e conectar com a nossa estratégia. Porque outro engano é achar que a inovação é alguém que pensou extremamente fora da caixa e fora dos problemas e trouxe uma questão totalmente disruptiva para a empresa. Às vezes a gente está buscando, já sabe, vamos dizer assim, qual é o alvo que a gente quer, e levar esses problemas para a academia faz com que a gente amplie esse raio de visão e possa trazer essa perspectiva para dentro do nosso negócio. Romy, eu tenho uma ouvinte aqui que colocou assim, né? Tem idoso também aqui assistindo, lembra de nós, né? Eu acho que tanto no mercado de trabalho como no mundo, eu acho que essa questão da idade, a gente está quase que não só a idade física, né? Vamos colocar assim, mas hoje não tem mais idade, né? Antigamente a gente viu uma pessoa com 50 anos, a gente disse idoso. Hoje a gente vê uma pessoa com 80 anos em plena atividade, né? Então, assim, muito bem colocado, tá, Madá? Aqui a gente está antenado em vocês também, né? Essa questão da inclusão, da diversidade, eu acho que isso é importante na empresa, né? Eu diria que a empresa perfeita é aquela que consegue juntar, né, a sabedoria, a experiência com o novo, né? Esses meninos, quando chegam nas empresas, eles chegam com a coragem, não apanharam, né? Então, ele chega com aquela coragem de desbravamento, né? E quando vê uma pessoa que já está ali mais caliçada, né? Que já passou por algumas... E aí diz assim, é resistência. Não é resistência, não. É porque ele mais ou menos já sabe aí onde é que o sapato aperta, né? E o jovem está chegando agora. Mas quando você junta a experiência que ele tem com essa coragem, essa audácia aí, rapaz, a empresa voa. Mas vamos lá, Romy. Não, eu vou passar aqui para você, mas lembrando os ouvintes que nosso canal do YouTube está ao vivo, né? Então, quem não está conseguindo conectar, tem um aplicativo do Grupo Cidade que a gente pode se conectar ao vivo, né? Na nossa página do Executivo no Ar. Então, a gente pede que segue a gente lá, tem todas as entrevistas, vocês conseguem depois compartilhar com a família, rever. Assim, entrevistas bem que agregam bastante, então segue a gente lá, tá? Tá contigo lá. Beleza, então vamos aqui a perguntinha, né? O consolidar essas decisões e qual é o segredo aí para continuar, né? Então, assim, hoje está aqui a decisão, ouviu um monte de gente, às vezes a decisão vai ser contrária à maioria, mas precisa ser tomada, né? Porque a empresa, ela sobrevive das decisões que a gente toma todo dia. Às vezes a gente erra, mas é importante que a gente acerte mais do que erra. No cenário da Unimed Fortaleza, como cooperativa, a gente tem muita discussão colegiada, né? Nós temos uma diretoria executiva com 5 membros, temos um conselho de administração com 9 membros, então tem muita discussão. Eu gosto de dizer que quem pode mais manda menos, porque eu acho que o trabalho é você dissecar de forma adequada os problemas, discutir de forma adequada os problemas e trazer um consenso para a tomada de decisão. Claro que, às vezes, as pessoas, e não é diferente em nenhuma organização, tem um pouco de receio de dar aquele passo adiante. Então, às vezes, a gente fica um pouco
discutindo demais determinada coisa quando já está num ponto de maturação para a tomada de decisão. Então, nesse momento é que a gente chama para a responsabilidade e diz, vamos adiante, vamos em frente, já discutimos o suficiente. Nenhuma decisão é isenta de risco. Então, o que a gente tem é que mapear adequadamente quais são os prós e contras de qualquer decisão que você vá tomar, e tomando diante desse mapeamento, você vai saber exatamente o que é que pode dar errado, o que é que não pode, o que é que pode dar certo, e está preparado também para que, identificando o erro de forma precoce, você possa corrigir. Não existe nenhuma medida que vá ser perfeita, mas a chamada de responsabilidade é depois que você fez uma discussão adequada com seu time, com seu grupo, e percebe, sente que você tem um ponto de maturação, né, identificando as proposições de solução, e que você pode dizer, vamos em frente. O grupo, às vezes, fica esperando essa sinalização. Então, não é, de fato, uma decisão solitária, no sentido que você não está tomando ela sozinho, você apenas está fazendo com que todos tenham refletido o suficiente para avançar na decisão tomada. Mas precisa dar coragem de dizer o seguinte, vamos seguir em frente, porque não dá mais para... Claro, entra um pouco da experiência, entra um pouco também da intuição. Isso. Eu acredito que, né, quem já vivenciou outras experiências também tem um pouco do feeling de dizer assim, já vi isso antes, às vezes nem viu, mas tem aquele feeling. Na medicina também tem isso, tá? Então, assim, na obstetrícia a gente costuma dizer assim que o bom obstetra ele tem sorte, tem que ter sorte. Mas esse sexto sentido que tem que ter para a tomada de decisão no momento mais adequado. Aí você trouxe essa palavrinha para mim, que é uma palavrinha mágica, né? Que tem pessoa que negligencia, que é a sorte, né? E aí eu acredito que a sorte também é uma junção, como muita pessoa fala, de competência e oportunidade, né? Mas tem algo que é mais divino, né? Que a gente não consegue entender muito bem, mas parece que as coisas tudo conspiram. Não sei se é porque a intenção é boa, acaba atraindo gente boa, as decisões acabam dando certo, mas a gente não pode negligenciar que existe essa pitagem. Tem gente que tem a oportunidade, tem a competência, mas aí a sorte não contribui naquele momento, né? Quantas vezes a gente não viu aí nosso leão? Passou 8 anos? 8 anos. 8 anos. Dizem, eu nem lembro mais. Nem lembro mais, né? Mas sem perder um jogo, imagina, não conseguia passar, porque no último jogo dava empate, mas é por aí. Então a sorte, realmente, ela faz parte, né, do dia a dia. Mas ainda dentro desse contexto, tá, doutor Flávio, assim, eu vou explorar um pouquinho mais o doutor Flávio, porque eu já sei, o Flávio Deulefeu aqui é da área de gente, não que você não seja, que você já colocou que a sua formação aí desde da faculdade também foi já com essa importância de gente, mas é porque os números, eles não perdoam, não. Então, o resultado, né, a gente também não pode ser negligente, né, e dizer assim, não deu para fazer aquela demissão porque a pessoa era boa, e às vezes a gente demite gente boa, sim. E é necessário para oxigenar o negócio, né? E algumas decisões que a gente toma, né? Eu acho que vocês tomaram muitas decisões aí durante a pandemia, inclusive do próprio presidente, de ir, né, nas redes sociais, de estar falando, porque muita gente se diz assim, poxa, o que eu vou falar? Porque nada dependia muito, né, nem do médico, nem da medicina, era um número, né? Era muito novo para todo mundo, né? Mas teve que arriscar. E deu certo, foi sorte. Como é que foi, Ciro? Tinha muita tomada de decisão baseado em números, né? Você colocou aí a questão dos números. Quando a gente começou a fazer os primeiros cálculos do que ia precisar de leito, de UTI, etc., a gente, claro que estava um pouco perdido, porque nós não tínhamos um histórico disso aqui no Brasil nem em Fortaleza. Nós nos baseamos naquele primeiro momento nas curvas que vinham do Japão, dos Estados Unidos, então era algo assustador. Eu me lembro que eu não dormi quando a gente fez a primeira projeção, porque era algo que era quase impossível de alcançar. Depois de uma semana, quando você começa, né, a ter realmente esse manejo de pacientes, testes positivos, internações, agravamento, UTI, etc., a gente começa a ter uma curva nossa. Então a gente começou a fazer projeções, então a gente conseguia projetar qual era a necessidade para a próxima semana, depois para os próximos 15 dias. Tanto é que entre a primeira onda e a segunda onda, na primeira onda nós tivemos um hospital de campanha com 32 leitos. Na segunda onda, nós projetamos um hospital de campanha com 110 leitos. Nós já sabíamos exatamente o que é que a gente ia precisar em termos de recurso. Então, a antecipação e planejamento foi fundamental. Quando o Elias ia para a mídia, né, para colocar os números, ele estava alertando a população, mas mostrando que a gente estava no domínio e no controle daquela situação. Dizer que a gente não teve momentos de insegurança, óbvio, tivemos sim, né? E eu me lembro que nós tivemos assim um pico de internações no hospital, nós tivemos mais de 100 internações, 115, 120 internações no mesmo dia. Aquilo ali foi muito assustador. Foi no dia 13 de maio de 21.
E depois daquilo ali, a onda começou a cair e a gente começou a respirar novamente, porque se continuasse naquele ritmo, de fato, a gente poderia ter colapso no sistema. Mas, fundamentalmente, a conexão com o propósito, né, de cuidar das pessoas foi que sustentou, deu segurança, a todo mundo, deu segurança, não economizamos recursos, foram empreendidos aí mais de 200 milhões de reais de recursos na contratação de pessoas, né, foi em tempo recorde, acho que em uma semana, mais de 2.000 pessoas foram selecionadas, foram recrutadas nesse período. Em uma semana nós batemos 400 colaboradores selecionados para que a gente pudesse aumentar a força de trabalho. Então existia muito planejamento, né, aquela face mais visível dos números crescentes e de um aparente descontrole, e na verdade a gente tinha muito planejamento para orientar a tomada de decisão. Isso nos deu muita segurança. Muito bom. Bom dia, Heleno. O Leno está colocando aqui, sem dúvidas, a Unimed hoje tem um melhor atendimento na rede privada. Olha aí. Obrigado, Coisa boa, viu? Obrigado, Leno. Acho que aí é retrato, reflexo aí do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Eu pude presenciar alguns momentos lá no Instituto. Quando a gente entra na saúde, parece que a gente é picado aí por um mosquitinho aí, que você fica quase igual cachaça, né? Dá um víciozinho. E é interessante como quando você trata com transparência, com dignidade, com respeito, as pessoas podem até ficar tristes por a expectativa não ter sido atendida, mas não fica com raiva de você e até agradece o atendimento, né? Eu acho que isso aí a Unimed tirou aí, fez muito bem, né? E algumas outras instituições, né? Eu acho que a gente perdeu muita gente, né? Muita gente próxima, muitos amigos, né? Até colegas de trabalho, e que deixaram a gente um pouco triste, mas a gente não podia esmorecer porque tinha aí quantos outros aí para a gente cuidar, né? E cuidar da gente. Você falou sobre a sorte, eu acho que é isso mesmo. Prepare a oportunidade, eu acho que um lado intuitivo. Tem um livro hoje de intuição, falando sobre intuição na administração. Então, é algo que se coloca muito, se fala muito, né? E eu acho que um ponto crucial, sabe, Leia? É o mindset em crescimento. A pessoa está com a mente aberta, sabe? Entender que às vezes não tem dualidade. É possível, às vezes, ter os dois. O mundo não é mais binário. É possível uma escolha num caminho de equilíbrio. A Unimed hoje, muito colocando a história do resultado, tem a visão da cortesia com o resultado. Não tem problema nenhum, é possível ter resultado, ter cortesia, né? A gente usava muito uma frase do nosso mestre, né? A verdade liberta. Né? Às vezes, se você não tem, né, onde o que construir, compartilha, divide, o que o Flávio faz muito. O diálogo, a abertura, isso vai encontrando caminhos, vai encontrando outras formas. Então, a sorte vai surgindo aí. O ambiente fértil, ele gera sorte. É impressionante. Se o ambiente está fechado, todo mundo carregado, minha gente, ali não sai nada não, a gente vê que não sai. Então, eu acho que essa conjunção, né, de propósito, de senso de pertencimento, de valores alinhados, né, uma visão de proporcionar ao coletivo o bem-estar, junto com o mindset, isso vai gerando um ambiente de sorte, sabe? Favorece, as coisas, né? Favorecem, vão surgindo. Fica né? fértil, né? Jim Collins já falava, eu lembro que no HSM 2011, né? Foi a primeira vez que eu vi alguém tão grande falar dessa questão de sorte, da importância da sorte, né, no meio, porque aí tira um pouquinho daquela questão que você precisa ser o super-homem e você tem as respostas para tudo. Eu acho que hoje a gente... Né, o melhor líder é aquele que tem a melhor pergunta, não a melhor resposta. Eu acho que esses mitos, sabe, Léa, já que você colocou aí, tem muitos mitos que eu acho que deveriam não ser tem mais o super-homem, todo mundo tem dúvida, É. as construções são coletivas, sabe? Eu via muito também o mito do top-down, né? Se não fizer top-down, não vai. Hoje em dia já tem a McKinsey fez um estudo que mostrou que 30% dos melhores resultados ele advém da diversidade de início, de tomada de transformação de cultura. Então, não é a cultura só top-down, mas a mesogestão tem um papel importante, a participação de embaixadores da cultura é importante na multiplicação, na escolha da operação, do tático, do estratégico. Então, essa visão, esses mitos, a gente tem que começar, né, a entender que não é mais bem por aí, né? É E a importância, meus amigos, da participação da liderança na formação da cultura. Perfeito. Isso aí eu acho que é o grande fator alinhado à coerência do que ele faz e do que ele fala. Se não tem coerência, também não serve não, viu? Se a pessoa fala uma coisa e faz outra, todo mundo vai entendendo que não é por ali. Então, eu acho que todos esses mitos a gente tem que desconstruir. Aí tem uma frasezinha, né, que fala que a palavra, ela... A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta, eu acho que é aí, né? Isso é muito forte. E dentro disso aí eu soube que vocês têm lá um carona com a cultura. Como é esse projeto aí, Flávio? Pode falar. Então, é super interessante, né? É escolhido um colaborador, né? E esse colaborador, ele
não sabe, a princípio se fala que vai pegar ele em casa, e quando chega lá, meus amigos, né, É o presidente. é o presidente dirigindo Motorista. o carro, Muito E bom. aí vai conversando com o colaborador, trocando ideias, os resultados são muito positivos, a gente vê muito retorno dos colaboradores, né? Emoção, a participação, o poder de escuta, né? Outro ponto fundamental para a liderança hoje, né? Escutar, o Flávio é muito ponderado nisso, o Flávio ouve muito, eu trabalho com o Flávio Biapina todos os dias, é uma pessoa que escuta, ouve, antes de qualquer tomada de decisão. Eu acho que é isso que a gente tem que avançar, essa escuta mais ativa, né, das pessoas que estão próximas, do colaborador. É assim que se constrói uma cultura para todos, não uma cultura para um ou só para a liderança, a cultura é de todos, né? É o contexto social ali que a gente vai viver, vai permanecer e vai transbordar o nosso propósito com senso de pertencimento. Aí quando você compartilha a dor, parece que ela fica mais leve, não é assim? Sempre, Isso né? mesmo. E a alegria aumenta, né? E hoje aproxima as pessoas quando o líder ele também mostra essa fragilidade, mostra que não está sabendo conduzir aquela coisa, Verdade. pede ajuda, né? Uhum. Por isso que eu digo, quem pode mais manda menos, peça, né? Porque as pessoas vão ter empatia e vão se aproximar para ajudar na resolução do problema. Então, mostrar fragilidade hoje não existe mais aquela história do top-down, de alguém que sabe tudo, que vai tomar a decisão super perfeita. Acho que quando você compartilha isso, humaniza ainda mais, as pessoas vão ter o senso de ajudar. Então, o quanto dual a gente é, né? Então, a dualidade é só o certo e o errado, né? A gente esquece aí que existe uma outra lei, que é a lei do equilíbrio, né? Então, não existe só uma verdade, né? A verdade é a partir da ótica, do ponto de vista da informação que você tem. E, às vezes, você tem pouca informação. Então, quanto mais você compartilha a decisão, mais chances você tem de ver por outros ângulos, né? De ver o problema, para ser mais assertivo até na decisão. E aí eu acho que você colocou uma coisa anteriormente, Léia, que é fundamental, a diversidade, sabe? A Madá colocou aí da importância de todas as gerações estarem participando, e isso também não é nenhum tipo de favorecimento, é algo super importante, cada vez mais a gente tem um ambiente diverso, inclusive com novos enneagramas aí presentes. Né? É verdade. A gente entrou agora num assunto tão gostoso, o pessoal está falando aqui que vai ter, né, tem outro intervalo, mas a gente vai convidar aqui, né, a nossa querida Mônica, da Inspira, que vai trazer aqui o quadro Marca em Imagem, né, para falar aqui um pouquinho para a gente aí, dar dicas aí de como se apresentar, de como falar, de como aparecer, né, afinal, nós somos a nossa marca, a nossa empresa, né. Vamos lá, Mônica. E aí, Mônica, bom dia. Soube que você trouxe aí um assunto aí, né, que tá bem em voga, né, as pessoas aí, sobre transição de carreira. Vamos lá? Isso mesmo, Léa. Eu estava com saudade de você, viu? Que bom que a gente está aqui matando aqui a saudade, mas eu vim conversar aqui sobre transição de carreira. Marca pessoal não é apenas para pessoas que já estão consolidadas ou que querem se lançar no mercado. Inclusive, tem estudos, né, inclusive do próprio LinkedIn, que foi feito, é bem interessante esse dado. 60% dos trabalhadores brasileiros cogitam mudar de emprego e 20% já indicaram estar procurando. Uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, correspondendo aqui a mais de 23 mil trabalhadores no mundo. Muito bom. E eu vou dizer assim, eu só trazer um dado que tu falou assim, ótimo, eu lembrei, a minha nora, né, ela fez uma transição de carreira, então ela fechou a clínica dela, gente, e resolveu ser mãe. Simples assim. Simples assim, né? E é impressionante como a gente fala muito de diversidade, fala muito de aceitar as pessoas, as gestões da pessoa, mas a gente critica, né? E hoje ela sofre bullying. Por quê? Porque ela fechou a clínica, estudou, fez pós, especialização, né? E já está com o terceiro bebê. Morro de inveja dela, né? Então, assim, transição de carreira é algo que vem atingindo profissionais, principalmente, inclusive, acima, 40 mais, né? Em relação a, será que o que eu faço, de fato, faz sentido? E eu digo que trabalhar a marca pessoal também funciona para isso. Hoje, trabalhar o seu nome bem, não só no digital, mas também no profissional, no pessoal, também te garante, eu brinco que é como se fosse um seguro de carreira, né? Também te garante, inclusive, fazer essa transição de maneira correta. Quando você trabalha bem a sua reputação, o seu conteúdo, o seu posicionamento, mesmo você passando insights de que está mudando ali de profissão, está mudando ali de posicionamento, assim como uma empresa, quando muda os seus produtos, quando lança novos produtos, é uma pessoa também. E eu digo que esse momento da transição de carreira é um dos principais. Quando a gente tem um nome bem consolidado, eu até brinco, a gente diz, Léa, se de repente disser assim, gente, abrir uma pizzaria, abrir um bar, todo mundo vai para o bar da Léa.
né? Todo mundo vai realmente consumir porque sabe que a Leia tem uma boa reputação no mercado e que jamais ela iria fazer algo diferente. Da mesma forma, são os profissionais que precisam fazer transição de carreira. Então, meu conselho, minha dica hoje, Leia, é justamente o quê? Trabalhe bem o seu nome, trabalhe bem a sua marca, independente do que você vai contar nos próximos capítulos da sua história. Seja coerente e autêntico, tanto no seu digital como no seu pessoal, porque se você consegue ser autêntico, verdadeiro naquilo que você faz, independente do que você vá mudar a partir de agora, vai dar certo e vai dar bom. E é essa a minha recomendação, Leia, para hoje. Então, seja você. Seja simplesmente você. Quando você é inspirador, independente do que você oferece para o mercado, vai dar super certo. Gente, eu tô ficando triste, porque estão sinalizando para mim aqui que tá acabando. E na hora que o negócio começa a ficar bom, né? Tem que O pessoal faz assim, né? Mas assim, a gente, para fechar, eu queria assim, umas dicas aí valiosas de vocês. Queria o compromisso de vocês voltarem, tá? Porque eu acho que a gente agora que começou a entrar no que é gostoso, né? Que é na humanização, na parte da cultura, na parte da coerência, na parte do fit cultural, né? Que tanto se fala, né? E da veracidade, né? O que de verdade tem nisso? O que de verdade tem no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando, né? E aí eu queria uma dica de vocês aí, o que faz da Unimed ser quem a Unimed é, não que aparenta, mas que realmente ela é. Eu acho que isso que transborda, né? Léa, eu acho que uma conjunção, né? Algo que vai ser transbordando, né? De presidente para presidente, diretoria para diretoria e com os colaboradores, né? A Unimed hoje tem em torno de 4.200 cooperados, tem em torno de 4.000 colaboradores e todo uma engajar cooperado, né? Diferente não é de fácil, seletista, não é gente? fácil, É mas ao mesmo tempo o desafio ele vai se transformando, né, numa ação que a gente tem que desenvolver, né? E assim, se eu tivesse algumas dicas para dar, Léa, e é uma coisa que a gente trabalha todo dia, né? Não, é aquela coisa que o Flávio colocou, nem todo mundo tem todas as respostas, e isso é fato. Mas a gente vai atrás, né? Vai buscar as informações e alguns dados eu acho que parecem bem interessantes, né? Na mudança da cultura, no engajamento, como fazer. Eu acho que o papel do líder é fundamental. O que o líder faz, ele se exemplifica e com isso ele consegue de fato engajar as pessoas, né? A participação de todos através de fóruns, a Unimed faz fóruns de participação, trabalha de várias formas para alcançar essa fala de todos, essa escuta ativa. Não é fácil, é um movimento constante, né? Mas é necessário essa participação constante, né? E eu acredito que quando você participa todos, o resultado sai melhor e o exemplo do líder, todos esses fatores fazem o engajamento, fazem a motivação acontecer. Tudo bem, Flávio Biapina, vamos aqui fechar com a frase. Eu acho que é o interesse genuíno nas pessoas, colocar as pessoas no centro mesmo, em primeiro lugar. A gente faz isso quando a gente pensa nos nossos pacientes, quando a gente pensa nos nossos colaboradores, quando a gente pensa nos nossos médicos. Comunicar é a chave fundamental, multiplicar as oportunidades, diversificar os canais, mas estar sempre realmente comunicando, porque isso traz engajamento, faz a diferença. Gente, muito obrigada. Assim, eu me senti mais tranquila, olha aí, com a presença de vocês. A gente fica mais à vontade, né? Obrigada muito. Fomos autênticos, né? Fomos autênticos, verdadeiros, né? Bom Obrigada demais. aí, Fabiana. Espero que você venha mais vezes, viu, amiga? Energia boa aqui. Né? Seu Jorge, muito obrigada, viu? E o Romi, cadê tu? O Romi hoje tá tão caro, é porque é o frio. Acho que ele tá debaixo dos edredons, sei lá. Não, hoje você esqueceu de mim. Pô, oh, meu Você não quer Deus. conversa comigo, tá chateada. Pô, tô mesmo, viu? Você me abandonou. Terça-feira eu estarei de volta. Amém. Muito obrigado aos doutores Flávio, Fabiana, Mônica, toda a equipe da rádio. Então foi maravilhoso e a gente termina com a sensação de que 50 minutos realmente é muito pouco. Vitória, Lucas, né, Romi, aí, né, nossa equipe. Desculpa. O Júnior Alice, pessoal dos bastidores, né, para acontecer 50 minutos, né, a gente tem aí um trabalhozinho mais ou menos, né, Romi? Gigante. Os gigantes que fazem isso acontecer. Obrigada, gente. Obrigada aí aos nossos patrocinadores. Logo, logo a gente vai ter a Unimed aqui no nosso intervalo também, porque a queridinha aí
A gente teve aqui outras operadoras, a gente fica assim, né, quase que sem jeito de falar, mas é bom que a gente tem empresas cearenses que despontam, né? Quando a gente fala de Unimed Fortaleza, a Unimed Fortaleza hoje acredito que é um exemplo aí para a Unimed Nacional, né? Eu acho que sem dúvida é inquestionável o serviço que vocês vêm desenvolvendo aqui no nosso estado e na nossa capital. Muito obrigada por vocês existirem, viu? De verdade. Obrigado. Um abraço.